Paz e graça seja com os amados na pessoa de Yahushua, o nosso Senhor. Santos do Eterno, a mensagem que quero compartilhar com os amados tem por título Elias contra os profetas de Baal. O texto para a mesma se encontra em 1 Reis, capítulo 18, verso 36 ao 40, os quais dizem: Sucedeu, pois que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Santo e glorioso Deus, nós te louvamos, ó Eterno, te damos graça e arro, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de ser louvado, adorado e glorificado. Desde agora e para todo sempre, receba o nosso louvor, a nossa adoração, na pessoa de Yahushua, o nosso Senhor. Amém e amém. Santos do Eterno, o confronto de Elias com os profetas de Baal, conforme narrado no 18º capítulo do livro de 1 Reis, foi um dos fatos mais significativos da história bíblica. Mais significativo ainda foi a vitória que o profeta de Tisbe obteve sobre os falsos profetas. Significou a continuidade da existência de Israel como povo a quem Deus escolheu, o povo escolhido para cumprir o seu propósito salvífico com a humanidade. Veremos como o profeta Elias foi usado pelo Senhor para confrontar os falsos profetas com seus falsos deuses, fazendo com que o povo de Deus abandonasse a falsa adoração. Confrontando os falsos deuses. Confrontando os falsos deuses, conhecendo o falso deus Baal. Baal era uma divindade cananeia. Confiram 1 Reis 16, verso 31. E por diversas vezes fizemos referência a esse fato, mas aqui iremos conhecer mais detalhadamente esse falso Deus. E assim entender por que ele causava tanto fascínio no mundo cananeu e agora em Israel. A palavra Baal significa proprietário, marido ou senhor. E os estudiosos observam que esse nome traz esses significados para demonstrar que a divindade pagã exercia controle e posse não somente sobre o lugar onde se encontrava, mas também sobre as pessoas. Os profetas estavam conscientes
de que não se podia admitir tal fato entre o povo de Deus. E por isso se levantaram suas vozes em protesto contra as divindades pagãs. Confiram 1 Reis, capítulo 21, versos de 25 a 26. Identificando a falsa divindade Aserá. A crença cananeia dizia que El seria o Deus principal, isto é, o pai dos outros deuses, e Aserá era a deusa mãe. O texto bíblico de 1 Reis, capítulo 18, verso 17 a 19, faz referência a essas duas divindades. A palavra poste ídolo nesse texto é a tradução do termo hebraico Asera ou Aserá e mantém o significado bosque para adoração de ídolos. Aserá, conhecida também como Astarote ou Astarte, era uma deusa ligada à fertilidade humana e animal, e também deusa da colheita. No texto bíblico, observamos que ela exerce uma influência grandemente negativa sobre o povo de Deus. Confiram Juízes, capítulo 2, verso 3. Juízes 3, 7. E 1 Reis 11, 33. Assim entendemos o porquê da resistência profética a esse culto, confrontando os falsos profetas. 1. Profetizava sobre encomenda. Os fatos ocorridos no reino de Acabe vêm mais uma vez confirmar uma verdade. Nenhum sistema é profético e nenhum profeta pertence ao sistema. Repito, nenhum sistema é profético e nenhum profeta pertence ao sistema. Isso mesmo. E nenhum profeta pertence ao sistema. O texto de 1 Reis, 18 a 19, destaca essa verdade. Os profetas eram de fato profetas, mas comiam e bebiam na mesa de Jezabel. Eram profetas, mas possuíam seus ministérios alugados para Acabe e a rainha. Eles profetizavam o que o rei queria ouvir, pois faziam parte do sistema estatal de governo. Nenhum homem de Deus, nem tampouco a igreja, podem ficar comprometidos com qualquer esquema religioso e muito menos político. Se assim o fizerem, perdem suas vozes proféticas. Confiram 1 Reis 22, 13 a 14. E, infelizmente, hoje o que nós mais vemos são os pseudos profetas envolvidos com política. Isso é perceptível hoje em dia. Eram mais numerosos. Acabe e sua esposa, Jezabel, havia institucionalizado a idolatria no reino do norte. Baal e Aserá não eram apenas os deuses principais, mas também os oficiais. O culto idólatra estava presente em toda a nação de norte a sul e de leste a oeste. Dessa forma, para manter
a presença da religião pagã na mente do povo, a casa real necessitava de um grande número de falsos profetas. O texto sagrado, por diversas vezes, destaca esse fato. 1 Reis 18, 19. E Elias pôs isso em evidência na presença do povo. E Elias pôs isso em evidência na presença do povo. 1 Reis 18, verso 22. Não havia verdade, autenticidade, tampouco qualidade no falso culto, mas apenas a quantidade. Confrontando a falsa adoração, em que ela imita a verdadeira. O relato do capítulo 18 de 1 Reis revela que a adoração de Baal possuía rituais que tinham certamente semelhança com os rituais hebreus. Usavam altar, haviam música, danças e também sacrifícios. Elias, porém, sabia que aquela religião falsa, apesar de suas crenças e rituais, jamais conseguiria produzir fogo. Aleluia! 1 Reis 18, 26 a 29, os irmãos confiram. E qual foi o teste? O teste seria, portanto, a produção de fogo. Aleluia! O teste seria, portanto, a produção de fogo. Observamos que os profetas de Baal ficaram grande parte do dia tentando produzir fogo. 1 Reis 18, 24. Uma das marcas do falso culto é exatamente a tentativa de copiar ou reproduzir o verdadeiro. Os irmãos confiram 1 Reis 18, 24, até o verso 29. Encontramos ainda hoje dezenas de religiões e seitas tentando produzir fogo. Fogo santo e não logram qualquer êxito. Sim, tentando produzir fogo. Tentando produzir fogo santo e não logram qualquer êxito. Somente o verdadeiro culto, ou seja, a verdadeira adoração a Deus, faz descer fogo do céu. 1 Reis 18, 38. No que ela se diferencia da verdadeira, ou seja, no que a falsa adoração se diferencia da verdadeira. A adoração verdadeira se diferencia da falsa em vários aspectos. O relato do capítulo 18 de 1 Reis destaca alguns que consideraremos essenciais. Em primeiro lugar, a adoração verdadeira firma-se na revelação de Deus na história. 1 Reis 18, 36. Abraão, Isaque e Jacó foram pessoas reais, assim como foram reais as ações de Deus em suas vidas. Segundo lugar, verdadeira adoração distingue-se também pela participação do adorador ao Eterno.
Elias disse: e que eu sou teu servo. 1 Reis 18:36. A palavra diz que Deus procura adoradores. 1 João 4:24. E Israel havia sido a nação escolhida pelo Senhor. Confira Êxodo 19, verso 5. Terceiro lugar, ela diferencia-se pela palavra de Deus, que é um instrumento usado para concretizar os planos e propósitos de Deus. 1 Reis 18:36. Confrontando o sincretismo religioso estatal. O perigo do sincretismo religioso. O dicionário da língua portuguesa de Aurélio define o vocábulo sincretismo como a fusão de elementos culturais diferentes ou até antagônicos em um só elemento, continuando perceptíveis alguns sinais originais. Essa definição ajusta-se bem ao culto judeu no Reino do Norte durante o governo do rei Acabe. A adoração verdadeira havia se misturado com a falsa, e o resultado não podia ser mais desastroso. Esse problema da mistura do culto hebreu com outras crenças foi uma ameaça bem presente ao longo da história de Israel. Êxodo 12, 38 e Neemias 13, 3. O sincretismo religioso foi uma ameaça ainda naquela época e o é hoje e sempre o será. O sincretismo religioso foi uma ameaça, ainda o é hoje e sempre o será. A fé bíblica não pode se misturar com outras crenças, meus amados. Adoração digno é apenas o Eterno, o Criador de todas as coisas. Não misture a sua adoração, não profane a sua adoração com os falsos deuses. Adore apenas ao Eterno. 2. A resposta divina ao sincretismo. O texto sagrado diz que logo após o Senhor ter respondido com fogo à oração de Elias, 1 Reis 18, 38, o profeta de Tisbe deu instrução ao povo: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão dos profetas, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. 1 Reis 18, 40. Parece uma decisão muito radical, mas, no entanto, não foi. Tá vendo? Parece uma decisão muito dura, muito pesada, mas, no entanto, não foi. O remédio para extinguir o mal precisava ser tomado, precisava ser aplicado. A decisão de Elias não foi tomada por sua própria conta, muito pelo contrário, mas seguia a orientação divina dada pelo Senhor a Moisés. A lei deuteronômica dizia que era necessário destruir todos aqueles que arrastassem o povo de Deus para a idolatria.
Deuteronômio 3, 12 a 18. Deuteronômio 20, 12 a 3. Elias estava cumprindo a lei, a ordenança do próprio Eterno. O desafio do profeta Elias contra os profetas de Baal foi muito além de uma simples luta do bem contra o mal. Ele serviu para demonstrar quem de fato era o Deus verdadeiro e, portanto, merecedor de toda a adoração. Foi decisivo para fazer retroceder o coração do povo até então dividido. E mais, mostrou que o pecado deve ser tratado como pecado e que a decisão de extirpá-lo deve ser tomada com total firmeza. A luta contra a falsa adoração continua ainda hoje por parte dos que desejam ser fiéis a Deus. Não há como negar que ao nosso redor ecoam ainda os dons advindos de vários cultos falsos, alguns deles travestidos de piedades cristãs. Assim como Elias, a igreja do Eterno, a igreja triunfante, deve levantar a sua voz a fim de que a verdade seja adorada e prevalecida. Sim, é isso que o povo de Deus tem que fazer. Levantar a sua voz para que a verdade venha prevalecer e ser triunfante neste mundo de engano e de tantas seitas e religiões enganosas por aí. Fica essa pequena palavra, que o Eterno vos abençoe, na pessoa de Yahushua, o nosso Senhor. Atentamente, José Geraldo, servo de Yahweh e irmão na fé. Amém e amém.